inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. E também dá uma olhada no nosso clube de membros, o link tá na descrição do vídeo. A gente tem muito conteúdo exclusivo por lá também todos os dias. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o Ethereum. O grande dia tá chegando. O The Merge já tem data para acontecer ali mais ou menos no meio de setembro. Então vamos ver como estão as movimentações do mercado em relação a isso e como é que a gente pode tirar conclusões em relação então a toda essa especulação literalmente que está envolvendo o The Merge. Vamos dar uma olhada aqui então. Primeiro, analisando, é óbvio que a gente não pode nunca deixar de lado o Bitcoin, porque o Bitcoin, querendo ou não, é quem acaba também sendo o grande líder, o grande movimentador do mercado, e também a gente então nunca pode menosprezar o Bitcoin. Pelo menos essa é a minha visão. Por mais que é óbvio que o Ethereum ganha cada vez mais notoriedade, a gente sabe que em relação ao mercado de criptomoeda, o Bitcoin ainda é hoje o maior e também o mais dominante. A gente tem aqui então, começando a falar em relação a essa onda amarela, o volume de futuros em relação ao Bitcoin, ou seja, o volume de especulação no mercado futuro das pessoas ou comprando ou vendendo Bitcoin, ou se alavancando para compra, ou se alavancando para venda, todas as manobras que a gente tem no mercado futuro. Então a gente consegue medir aqui então com esse volume aqui de futuros, e a gente vê claramente que 2021, principalmente aqui no primeiro topo que a gente teve em 65 mil dólares, o Bitcoin ele tinha muita especulação naquele momento. Em 69 mil dólares não tanto, a gente tem aqui o que a Glassnode fala de uma expulsão então dos turistas, todo mundo que é atraído aí em ciclos de alta, mas não enxerga valor literalmente no ativo, e agora a gente tem então uma maior estabilização aqui do mercado futuro em relação ao Bitcoin. Então isso serve para vocês notarem que ciclos de alta, muita gente fazendo trade no mercado futuro, muita gente querendo se alavancar para cima, para baixo, todo mundo querendo especular, e agora com o mercado mais calmo a gente está tendo um pouco mais ali de estabilização no mercado futuro. E outra coisa interessante também que a Glassnode fala é que em relação ao mercado futuro, toda vez que você vai abrir uma posição, por exemplo, de Bitcoin, você pode abrir essa posição comprada com o SDT. Então digamos que você tem um SDT e você quer se alavancar em Bitcoin, você pode então comprar Bitcoin alavancado com o SDT, ou então você pode comprar Bitcoin com o próprio Bitcoin que você já tem. Então é como se você deixasse como margem. Toda vez que você abre uma posição, você pode deixar como margem ou o próprio fiat, o dinheiro normal, o SDT, o SDC, ou a própria criptomoeda, no caso aqui a gente está falando de Bitcoin. Então o que a gente tem aqui é que desde aqui de maio de 2021, o que a gente está notando é que a margem em cripto tem caído bastante. Isso representa um mercado um pouco menos volátil e um pouco mais saudável. Por quê? Toda vez que, digamos, você compra Bitcoin com Bitcoin, em vez de usar fiat, em vez de usar uma criptomoeda estável pareada no dólar, o que acontece quando a operação vai contra você? Então você comprou Bitcoin, se ela vai contra você, o Bitcoin está caindo, você está perdendo na sua posição e está perdendo também na sua margem, porque o Bitcoin ele está perdendo valor. Então dessa forma, existe uma maior probabilidade ali, digamos assim, de gerar aquele efeito cascata, porque a margem perde valor, a operação perde valor, então mais pessoas podem ser liquidadas ali com esse efeito cascata, então, porque a margem ali não é pareada ao dólar 1 para 1. Então também achei interessante isso, é um comportamento mais estável que a gente está vendo no mercado de futuros, um pouco mais, principalmente menos especulativo, digamos assim, em relação a ciclos de alta, que é um comportamento normal agora, quando os preços não estão tão altos como estavam, as pessoas são atraídas, querendo ou não, pelos altos preços, todo mundo ganhando dinheiro, e as pessoas vêm, querem especular, querem se alavancar, mas enfim. Agora finalmente chegamos ao Ethereum aqui. E a primeira coisa que a gente vê não é nem em relação ao mercado futuro, eu diria, de alavancagem. Esse primeiro indicador aqui é em relação ao mercado de opções, que também a gente pode chamar de mercado futuro, mas em relação ao mercado de opções, a gente nota que pela primeira vez aqui praticamente na história, a gente está tendo uma maior especulação em cima do Ethereum do que do Bitcoin. Então, é óbvio que, para mim pelo menos, é óbvio que isso muito está sendo levado, isso muito está acontecendo devido ao The Merge. As pessoas cada vez mais buscam entender o que é o The Merge, começam a achar então que o Ethereum vai para 1 milhão
então no dia que aconteceu o The Merge, assim como a gente está cansado de ouvir no halving do Bitcoin, eu não sei se a maioria aqui já teve a experiência de passar por um halving, mas eu passei pelo último halving de 2020, então realmente gera ali uma especulação poucos meses antes, todo mundo acha que no dia do halving o Bitcoin vai disparar porque vai ter o choque de oferta, só que a gente sabe que não é assim que funciona. Esse choque de oferta que o halving gera e também o The Merge, ele tem a capacidade de fazer com que o Ethereum ele tenha até mesmo um triplo halving, o efeito do triplo halving, ou seja, cortar a quantidade de emissão de novos Ethereums da metade, da metade, da metade. Então, assim, é um triplo halving que ele é capaz de fazer, gerar um efeito, então, de 3 halvings do Bitcoin, e isso, então, tá gerando muita especulação. Será realmente, então, que o Ethereum vai explodir depois que ele tiver esse halving triplo, aí vai ter um efeito de um triplo halving, ainda vai mudar para Proof of Stake, o que estimula as pessoas a alocarem seu Ethereum, então todo mundo vai comprar Ethereum para deixar alocado, ganhar juros, vai todo mundo ficar rico? Calma, então eu acho que primeiro a gente tem que ter calma, o Ethereum ele ainda nem tá em Proof of Stake, é óbvio que hoje a minha maior exposição é em Ethereum, eu acredito muito nessa criptomoeda e eu também acredito que nesse ciclo de alta, eu já acreditava no último ciclo de alta e nesse próximo ciclo de alta eu ainda acredito que pode ser que seja então a grande protagonista do ciclo Ethereum e obviamente que tudo passa literalmente pelo The Merge dar certo. Mas então o que a gente tem aqui no mercado futuro, e de opções nesse caso, é que o Ethereum está sendo mais especulado ali nas opções, tanto de put como de call, opção de venda, opção de compra, está tendo uma maior especulação aqui em relação à linha azul, que são as opções de Ethereum, enquanto a de Bitcoin estão tendo aqui uma certa diminuição, principalmente se a gente pegar aqui da all-time high que a gente fez no ano passado, vocês notam que é uma queda de 35% aí no volume negociado, ou seja, 35% a menos das pessoas especulando o Bitcoin. O Ethereum aqui, principalmente aqui desde junho para cá, tem subido bastante essa especulação, para mim mais uma vez devido ao The Merge. Então continuando aqui, a gente chega agora nesse gráfico que eles botaram aqui as cores diferentes, ou então eu que não estou enxergando tão bem assim, devo estar um pouco daltônico, mas em relação a esse indicador, então a gente tem em roxo aqui representado as puts e tem em verde aqui representado as calls, ou seja, opções de compra em verde e opções de venda aqui em roxo. Então muitas pessoas comprando opções de compra aqui no Ethereum, como a gente pode ver em 2.200, em 2.800, como a gente pode ver até mesmo aqui em 4, 5 mil dólares. E também tem até uma barra verde aqui relevante em 10 mil dólares. O que isso significa? Significa que, digamos que no final de setembro, mais uma vez, o strike aqui ele é representado e ele acontece no final de setembro, no dia 30 de setembro, a gente tem o vencimento dessas opções. Então setembro realmente tende a ser um mês muito volátil, muito promissor no sentido de caraca, o que vai acontecer em setembro? Então, talvez até a melhor coisa seja ficar ali, ó, quietinho, observando o que vai acontecer para tomar melhor as suas tomadas de decisões, porque realmente pode ser um mês que promete ser muito volátil, principalmente pelo The Merge. E a gente tem isso aqui, então, o vencimento das opções no dia 30 de setembro, vocês notam que as calls aqui, as opções de compra, elas estão aqui bastante altas. O que isso significa? Por exemplo, essa opção aqui de compra em 2.200. Se o Ethereum tiver lá 30 de setembro, ele tiver 8 mil dólares, essa pessoa tem a opção de comprar ele por 2.200. É isso que significa. Portanto, todo mundo que está comprando essas opções aqui em 2.200, 2.800, 4 mil dólares, 10 mil dólares, essas pessoas acham que em 30 de setembro o Ethereum vai estar num valor superior a isso. Então ela vai ter a opção de comprar o Ethereum mais barato do que ele vai valer 30 de setembro. Se ela acha, então, se ela está comprando a opção, por exemplo, de 5 mil dólares, significa que ela acha que em 30 de setembro ele vai estar superior a isso. Em contrapartida, as opções de venda aqui, os roxos, que estão bem baixos aqui no início, significa então que se o Ethereum 30 de setembro estiver abaixo disso, essa pessoa ela vai poder vender no valor que ela vendeu a opção. Por exemplo, eu vendi uma opção de venda a 1.600 dólares, 1.400 aqui. Então, se o Ethereum 30 de setembro tiver 1.000 dólares, não importa, eu tenho a possibilidade de vendê-lo a 1.400. Então eu
meio que fico protegido ali. Mas também algo que me chamou a atenção é em relação à dor máxima do mercado. A gente sabe que os mercados eles tendem a tirar dinheiro da maior parte de pessoas, o maior parte de tempo possível, a maior parte de tempo possível. A gente tem a dor máxima aqui em $1.350. Então isso significa que se o Ethereum, dia 30 de setembro, com essa configuração hoje que a gente tem de opções no mercado de opções do Ethereum, se o Ethereum tiver $1.350, ele vai então estar no preço onde ele vai causar a maior perda de dinheiro da maior quantidade de pessoas. Então é a maior dor que a gente chama, que a gente pode ter nesse sentido, é quando o Ethereum, se o Ethereum dia 30 de setembro tiver 1.350. Então vamos avaliar, vamos acompanhar, na verdade, como é que vai ser esse grande setembro, realmente minha expectativa para setembro, estou bem curioso para ver o que vai acontecer, mas a gente vê aqui que as pessoas estão especulando muito aqui em relação ao Ethereum, muita gente animada, até aqui $2.200, $5.000, $10.000 opções de compra. Realmente, muitas pessoas animadas. Em contrapartida, qual é o comportamento que a gente está vendo no mercado spot? Porque tudo aqui que a gente está falando é mercado futuro. Agora, no mercado spot, que é ali quando você compra na exchange, quando você compra de um amigo seu e ele transfere para você numa hard wallet, que por sinal, se você não tem hard wallet, tem uma hard wallet, use as exchanges para comprar. Aqui no canal a gente tem a Crypto.com, que o link está na descrição do vídeo, você abre, tem benefícios. Se você quiser, lá tem liquidez imediata, você compra lá, mas você tira para sua hard wallet, para sua Trezor, para sua Ledger, que por sinal também tem link na descrição com desconto, tanto Trezor, tanto Ledger, entrega para todo o Brasil, tenha os seus bitcoins, tenha os seus ethereums, tenha as suas criptomoedas numa carteira fria, não se esqueçam disso. E já aproveitando então, não só a Crypto.com, mas aqui no canal a gente também indica duas parceiras de mercado futuro, que é a Bybit e também a BitGet. A gente consegue então, tá tudo aqui que eu tô falando em relação a opções e também mercado de alavancagem, a gente indica aqui a Bybit e a BitGet, e elas dão sempre um grande bônus na abertura de conta em relação ao seu primeiro depósito. Você pode ganhar até $4.000 de bônus dependendo do seu primeiro depósito. Na BitGet especificamente a gente ainda tem 30% para sempre para você de desconto nas taxas de corretagem. Mas estão continuando agora aqui então, entrando no mercado spot, a gente nota que toda vez que essas barras vermelhas significa que as pessoas estão comprando Ethereum na exchange e sacando eles para sua carteira fria. Então, toda vez que a gente tem barras vermelhas, pessoas sacam da exchange, outflow. Barras verdes, depósito na exchange, inflow. O que a gente está vendo agora é um outflow, então pessoas comprando ali na exchange e sacando para o longo prazo, muito provavelmente, senão essa pessoa não tiraria da exchange. E esse é um comportamento positivo, significa que pessoas estão sacando Ethereum, então ele vai lá, compra, saca para o longo prazo. Só que a gente nota o quê? A gente não está tendo um volume tão grande quanto a gente teve. Notem aqui, principalmente desde julho de 2021, olha como essas barras vermelhas realmente eram muito grandes, muito maiores do que estão agora. Então a gente já teve um outflow muito mais significativo do que a gente está tendo agora. Apesar da gente estar tendo outflow, ele não é tão significativo quanto ele foi antes. E até mesmo a Glassnode chega aqui numa conclusão. Deixa eu só descer aqui para vocês entenderem agora o que eu vou falar. Só fechando essa, porque tudo isso a gente vai chegar a uma conclusão aqui que vocês vão entender assim que eu terminar então esse indicador. A gente tem então um mercado futuro muito especulativo, muitas pessoas animadas comprando opção de call lá em cima, Ethereum $5.000, e também a gente tem em contrapartida um mercado spot que não está tão forte se a gente analisar friamente quanto já esteve. Se a gente pegar aqui abril de 2022, olha o tamanho dessas barras vermelhas. Aqui sim outflow agressivo de Ethereum, até mesmo aqui no topo, em $69.000, outflow agressivo de Ethereum, e agora a gente está vendo outflow, mas um outflow baixo. E se a gente descer ainda mais aqui, em relação aqui ao funding rate do Ethereum, ou seja, todos os dias, atualmente, vendedores pagam uma taxa para os compradores no mercado futuro de Ethereum. É isso que esse indicador fala. O que isso significa? Se você quer abrir uma posição vendida, pode ser alavancado ou não no mercado futuro, todos de 8 em 8 horas, na verdade, você vai pagar uma taxazinha para os comprados. Isso é um jeito deles equilibrarem o mercado futuro com o mercado spot, os preços. Então isso significa que quem quer se expor à venda tem que pagar um prêmio. Em outras palavras, então a grande conclusão que a gente chega é que está tendo muita especulação no mercado futuro em relação ao The Merge. As pessoas querem participar da especulação. Tem gente apostando na venda, tem gente apostando na compra. Também outra conclusão que a Glassnode chega, eu achei bem interessante, é que as pessoas estão, como é um mercado muito novo, cada vez mais as pessoas elas estão aprendendo as manobras que são capazes de fazer. O cara compra uma call e entra vendido no mercado futuro, aí ele fica um pouco protegido,
venda, ele faz um hedge. Então as pessoas estão aqui elaborando várias estratégias, literalmente, é isso que a gente nota aqui, o fund rate negativo, mas as calls estão bombando. Então a gente vê aqui que as pessoas estão utilizando muito as manobras do mercado futuro para especular o Ethereum, para especular o Demerge, mas a gente não está vendo isso se refletir tanto no mercado spot, como a gente nota aqui, nem mesmo no preço. No momento que eu estou gravando esse vídeo provavelmente vai sábado pro ar, mas eu estou gravando ele na quinta-feira à noite. Então o Ethereum até está fazendo um movimento positivo, em torno de $1.900, só que há 3 dias atrás o Ethereum estava ali lateralizando muito tempo ali em 1.700. Então o que a gente está tendo literalmente é uma especulação agressiva aqui no mercado futuro, muita gente querendo apostar no Demerge, contra, a favor, muita gente animada, mas de fato no mercado spot realmente isso não está sendo refletido com toda a euforia de especulação, tá? Isso pode ser negativo ou positivo do mercado futuro. É isso que a Glassnode chega em conclusão, e já dando a minha opinião, pelo menos foi o efeito que sempre eu acompanhei no último halving, por exemplo, e todos os halvings são assim, as pessoas elas se animam muito pro fato, mas quando o fato acontece, de fato, literalmente, quando digamos que o Demerge, o dia que o Demerge der certo, é óbvio que pode até ter um movimento positivo das pessoas, caraca, deu certo, vamos expor o Ethereum, só que esse choque de oferta, só que todos os benefícios do Demerge, eles vão ser sentidos no longo prazo, assim como o halving do Bitcoin, não é instantâneo, do dia para noite, estala o dedo, pronto, tá tudo às mil maravilhas. Então muitas pessoas podem se decepcionar, entre aspas, caramba, o Demerge deu certo e eu não tô milionário, o Ethereum não tá $1 milhão. Então muitas pessoas que entram sem entender, só para especular, achando que vai dar certo, e aí quando dá certo ela não fica rica, não tá $1 milhão, o que essa pessoa fala, não deu certo não, vou vender então, vou aqui vender minha posição. Pelo menos é o comportamento dos halvings do Bitcoin esse. A pessoa compra pro halving do Bitcoin, no dia do halving você pode perceber, pega aí, geralmente o Bitcoin cai um pouco antes, um pouco depois. Por quê? Porque são as pessoas ali decepcionadas. Caraca, teve um halving do Bitcoin e caraca, não explodiu, ferrou, vou vender. Então esse é um comportamento muito normal, é o famoso comprar o rumor e vender de fato ali no fato. Então a gente compra toda essa especulação, o Ethereum tá bombando, subiu bastante desde os $1.000, mas setembro de fato eu acho que vai ser um mês bem complicado, um mês muito volátil, que a gente tem que estar ali com uma estratégia muito bem definida para conseguir navegar aí por setembro, porque eu acho que realmente vai ser um mês bastante volátil. Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra, tá?